YouTube! Eu gosto muito do canal Semideus, também gosto muito de piratas e também gosto muito de icebergs. E o Semideus lançou há um tempo o Estranho Iceberg dos Piratas e eu tô devendo esse react tem um tempinho já. Então, bora assistir! Let's go! Toma-lhe. Sou fã de iceberg, hein? Todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Hoje vamos explorar o iceberg dos piratas. É One Piece. quando um grupo se junta e usa um barco para saquear áreas costeiras em busca de tesouros valiosos. Hoje em dia ainda existe pirata, sabia, galera? Lá na África e na Ásia tem pirata pra cacete, tá? É um Os perigo. piratas e a pirataria Os piratas nigerianos são perigosíssimos. são temas que aparecem bastante na cultura pop, como em Pior que filmes, é. séries e jogos, onde Quando você é criança, você tem que decidir entre dinossauros, piratas e astronautas. É muito complicado. muitos clichês e estereótipos foram criados. No entanto, nem tudo isso reflete a realidade dos piratas históricos, que vamos conhecer melhor nesse iceberg que eu mesmo criei. E eu vou deixar a imagem original maneiro. embaixo nos comentários. Esse iceberg lista tanto piratas famosos quanto fatos obscuros e lendas sobre o tema. Mas sem mais delongas, vamos navegar pelo estranho iceberg. Será que vai ter o Luffy nesse iceberg? Tem que ter. Tem que ter. Olha aí, ó, camada 1, hein? A Era de Ouro da Pirataria. A Era de Toma-lhe. Ouro da Pirataria é um período que é geralmente datado de 1650 a 1730, quando a pirataria estava em alta no mundo. Muitas É, pouco depois ali do início do boom das grandes navegações, né? figuras conhecidas surgiram nessa época, especialmente na região do Caribe, onde Os piratas chineses são os assustadores. piratas atacavam colônias europeias e navios mercantes, aumentando a criminalidade nas águas caribenhas. Pra pegar ouro, pra pegar A prata. maioria dos piratas desse período eram britânicos ou norte-americanos, mas também havia alguns franceses e holandeses. Toma. Historiadores têm opiniões diferentes sobre as datas exatas desse período. Alguns acreditam que a Era de Ouro da Pirataria durou apenas algumas décadas no início do século XVIII, quando marinheiros ingleses desempregados após a Guerra de Sucessão Espanhola se tornaram piratas no Caribe. Mas independente da visão, Ele falou o nome do filme. Cinema. esse período terminou ainda no século XVIII, quando as forças britânicas, através das companhias britânicas das Índias Ocidentais, começaram a capturar e executar piratas, fechando porra, o cerco mano. para os criminosos. Os piratas, em grande maioria, principalmente da Inglaterra, eles viraram corsários, né? Eram piratas ingleses que eram pagos pela coroa britânica pra poder atacar os navios espanhóis, né? Não teve isso? Toma-lhe. Barba Negra. Ou o Barba Negra é loucura, porque tem uma lenda sobre ele, um boato, que ele botava fogo na barba dele. E a barba dele pegava fogo enquanto ele lutava. O bichinho era maluco. Barba Negra é o nome pelo qual ficou conhecido um infame pirata inglês que atuou na Era de Ouro e é considerado um dos piratas mais famosos da história. Lenda. Sua vida antes da pirataria é um mistério, mas acredita-se que ele nasceu em Bristol, na Inglaterra. Ele também usava o nome Edward Teach, Gold One Piece, mano. Tá copiando, hein? ou Edward Tati, embora haja a possibilidade de que este seja um nome falso. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, que durou de 1701 a 1714, ele poderia ter sido um corsário que, em torno de 1716, começou a atuar na pirataria. Em algum momento Toma-lhe. ele estava sob o comando de outro pirata, Benjamin Hornigold, nas Bahamas, e juntos Benjamin eles Rola. capturaram um navio francês chamado La Concorde, que era um navio Toma. negreiro. Em 1718, Uh. Hornigold deixou de ser capitão, recebeu perdões reais e se tornou um caçador de piratas. Tá porra, o cara virou a casaca, mano. O cara era capitão e virou caçador de pirata. Como é que pode? Ih, galera.
Isso aí no morro dá problema, hein? Enquanto o Barba Negra X9 morre cedo, hein? no comando do Lar Concorde, renomeando o navio para Queen Anne's Revenge. Nome Toma esse que veio da Guerra da Rainha Ana, um conflito dentro da Guerra de Sucessão, travado entre os franceses e os ingleses na América do Norte entre Lá em cima. 1702 e 1713. Guerra em que possivelmente Barba Negra serviu como um corsário no lado inglês. Toma ali, Barba Negra participou da guerra, tá? Maneiro isso, tá? Essa informação aí. Queen's Anne Revenge também se tornou E loucura, né? Porque lá em One Piece o Barba Negra ele também vira um Shichibukai, um corsário, né? um dos navios piratas mais Toma. conhecidos da história. Como capitão, Barba Negra tinha entre 300 a 400 homens. E Caralho, muita navios gente. à sua disposição. Puta merda, o cara era bom. Embarcações inglesas no Caribe e na costa da América do Norte. Ele era conhecido por evitar a violência desnecessária e tratava bem as tripulações dos navios capturados. Beta. Então é beta. Pirata que quer ser legal, good guy, é beta. Tá sendo performático, Barba Negra. Confiando em sua aparência intimidadora, que incluía fósforos em seus cabelos, que criavam uma névoa de fumaça Olha esse cara, mano. O cara botava fósforo no cabelo, botava fogo no cabelo, mano. Na barba, mano. Pra sair fumaça. Olha esse cara, o cara é louco, mano. ao seu redor. Um Que isso, que isso? de seus golpes mais famosos ocorreu em 1718, quando bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul, por 2 semanas, exigindo medicamentos como resgate pelos prisioneiros que mantinha, possivelmente para tratar a sífilis de alguns dos seus tripulantes. O fim de Barba Negra Pô, o cara era bom, então. ainda em 1718, quando ele foi perseguido por um oficial chamado Robert Maynard, a pedido do governador da Virgínia, Alexander Spotswood. Nesse confronto, A Virgínia matou Barba Negra, o galera. pirata entrou em conflito direto com Maynard, levando 5 tiros e 20 golpes de espada até cair. E Então, vamos lá. O Barba Negra foi num X1 com esse militar e precisou tomar 5 tiros e 27 golpes de espada pra cair? Que isso, galera? segundo relatos, ele foi decapitado, com sua cabeça exposta na Virgínia como um aviso a outros piratas. O cara era bom, então, hein? Caralho, O tanque. Queen's Anne Revenge permaneceu desaparecido por anos, até ser redescoberto em 1996, submerso na costa da Carolina do Norte, Isso é irado, mano. Então o navio existiu mesmo. tornando-se um sítio arqueológico submerso. Pô, muito foda isso, tá? Do navio ser encontrado embaixo d'água. Davy Jones. O mago! Olha lá! O David Jones enfrentando o Imu Sama. One Piece. Tá copiando. Acredito que essa é a 5ª vez que eu faço essa piada, mas não é esse Davy Jones que eu estou falando. Ah. Refiro-me ao Davy Jones da lenda do Davy Jones Locker, ou o armário do Davy Jones, que é uma metáfora para o fundo do mar, onde vão as almas e corpos de quem morreu navegando pelas águas. A origem do nome Davy Jones é incerta, aparecendo em contos desde o início do século XVIII. Ele é descrito como um espírito maligno, com sua primeira menção aparecendo no livro The 4 Years Voyages of Captain Rogers Roberts, atribuído ao autor Daniel Defoe em 1726. Daniel Defoe. A figura de Davy Jones já é ligada ao fundo do mar. No conto satírico The Adventures of Peregrine Pickle, escrito em 1751 por Tobias Smollett, Davy Jones é descrito como um ser com chifres, cauda, olhos arregalados, 3 fileiras de dentes e fumaça saindo de suas narinas. Ei. David Jones é o Imu Sama? Há também teorias que sugerem que Davy Jones pode ter se originado do termo Devil Jones, ou Ele era de corno? um pirata menos conhecido que atuou no Oceano Índico nos Tá, anos porra, eu tô 1900. ficando Outra assustado agora. história menciona um dono de pub na Inglaterra chamado Davy Jones, que embriagava seus clientes para depois vendê-los a capitães de navios, que Foda. Esse aí é bom. forçavam esses clientes a trabalharem para eles. Gênio. Gênio. Jones é uma figura recorrente na cultura pop, sendo um personagem na franquia Piratas do Caribe e atualmente tendo um papel de destaque em One Piece, especialmente aí nos últimos capítulos. Até eu mesmo já usei a lenda do Davy Jones em um livro que eu escrevi, que teremos Maneiro. mais informações Ó, sobre em breve, então Toma ali. Vai lançar livro? Caralho. Amado Barba Negra ele não citou lá no One Piece também, né? E ele é fã de One Piece, porque o bonequinho que ele usa é do governo mundial. Os Piratas da Somália. Esses daí são perigosíssimos. Tem pavor. Um dos casos mais conhecidos
Porque eles não têm espada, eles têm fuzil. De pirataria moderna é o dos piratas da Somália, que atuam principalmente na costa do país, no Golfo de Aden, próximo à Península Arábica. A Somália é um dos países mais conturbados do mundo, estando caos. em uma guerra civil desde os anos 80, sendo Puta assim merda. um dos países mais pobres do mundo, ocupando a penúltima posição no ranking global, apenas acima do Sudão do Sul. A pirataria na Somália começou a ganhar força em 1991, após o colapso do governo nacional, e se tornou ainda mais proeminente entre 2008 a 2012. Caramba, por que esses caras estão tirando foto sensualizando? Tipo. Hã? Não entendi. Esses piratas sequestravam embarcações Aoba! Levantando a mão já. Tá todo mundo feliz, né? Geral tá feliz pra caralho. estrangeiras que navegavam pelo Golfo de Aden, Resenha boa. exigindo pagamento pelo resgate. Alguns deles alegavam estar protegendo as áreas do Golfo contra a pesca ilegal estrangeira. A atuação desses piratas diminuiu a partir de 2012, devido à presença da OTAN na região, que realizou aí é foda, patrulhas hein? marítimas até 2016, fazendo com que a classificação de zona de alto risco fosse retirada em 2023. Um dos filmes mais conhecidos que aborda a pirataria na Somália é o Capitão Phillips, de 2014, que retrata a história real de um grupo de piratas que sequestrou um navio cargueiro do comerciante americano Richard Phillips em 2009. Passaram ele ou não? Piratas mulheres. Mano, as piratas mulher são braba, tá? Durante a era de ouro da pirataria e até mesmo antes, Tinha uma chinesa que era papo de maluco. algumas mulheres se destacaram como piratas. As mais conhecidas provavelmente são Anne Bonny e Mary Read. Assim como Também, muitos são piratas braba. da época, suas histórias são um mistério. Anne Bonny pode ter nascido na Irlanda com o nome de batismo Enna Cormac, enquanto Mary Read era inglesa. Ambas serviram o capitão John Hackham, também conhecido Caralho, Capitão John? como Calico Jack, que Jack não. operava nas Bahamas e na Jamaica. Mary Read, inclusive, quando mais nova, costumava se vestir como um garoto para conseguir trabalho. Ela, inclusive, disfarçada em algum momento, até serviu o exército da Inglaterra, fazendo ela se Caralho. mudar para o Caribe. Bonny Mulan. também costumava se vestir como homem e, junto com a tripulação de Calico Jack, atacava embarcações das Índias Ocidentais. Bonny também porra, se mano. tornou a amante do seu capitão. Em novembro Eita, que em safadeza! 1720, enquanto o navio de Calico Jack passava próximo à ilha da Jamaica, ele sofreu um ataque de uma embarcação liderada pelo corsário Jonathan Barnett, que havia sido enviado pelo governador da Jamaica, o Nicholas Lawless. A tripulação Cara, o Nicholas Light, aquele youtuber? Caralho, pra tu ver como, né, os nomes aí. de Jack foi capturada e todos os seus membros foram executados, exceto Eita. Anne Bonny e Mary Read, que estavam grávidas. Sabe-se que Mary Read não vai matar grávida, né? Aí também já é demais. permaneceu presa até 1721, quando morreu de febre na prisão. Já Porra, Anne Bonny aí é foi foda. liberada e seu destino permanece incerto até hoje. Mas elas não foram as únicas piratas mulheres na história. Houve também a Saída Al-Hura, que nasceu entre 1491 e 1495, Essa eu nunca ouvi falar. no atual Marrocos. Ela se casou Porra, com o governante brabíssimo. de Tetuão, que também está em território marroquino, perto do Estreito de Gibraltar. Após a morte do marido, Não, essa daí eu já ouvi falar. Eu já ouvi um podcast. Esqueci o nome agora desse podcast, que falou sobre piratas femininas. Eu ouvi, assim, sobre ela. Saída pela sua experiência, tornou-se a governante de Tetuão, recebendo Diaba. o título de Al-Urra, que era dado a mulheres no mundo árabe em posições de governo. Ela, inclusive, Não foi ouvindo os foi podcasts. a última a ter esse título. Em 1541, ela se casou novamente com o sultão marroquino Ahmed Al-Altassi, da Toma, dinastia Ouatassi. Mesmo se casando, ela não perdeu o governo de Teutão. Saída era de uma família nobre muçulmana expulsa da Península Ibérica durante Ela a gostava de conquista. performar Como também, né, governante, galera? Ela Vamos ser lutou sinceros. contra a expansão espanhola e portuguesa no Marrocos, utilizando piratas para atacar a costa espanhola e obter recursos. Viciada em Ela performar. sonhava em retomar a Península Ibérica dos cristãos e restabelecer o controle muçulmano na região. Ela governou Tetuão por cerca de 30 Ela governou o tetão. anos, até ser deposta por seu genro, Muhammad al-Hassan al-Madri, passando o resto de seus dias dedicado à religião na sua cidade natal, seu chão, onde faleceu entre 1552 e Babilônica, hein? 1562. Também temos a pirata chinesa Zhang Weisao. Essa daí é o escaralho de asa, galera. Essa daí é o escaralho de asa. Dá até medo. Essa aí eu tenho pavor.
Pavor essa daí. Considerada a pirata mais poderosa da história, contando até os piratas masculinos. Ela Ela é nasceu braba. como Ti Wang, em Guangdong, com ela trabalhando inicialmente como uma prostituta. Posteriormente, Eita. ela se casou com um grande pirata chinês chamado Zhang Yi, em 1801. E após a morte de seu marido, em 1807, Zhang Yisao se tornou a comandante da frota de seu marido. Com ela, E é uma então, frota ficando à frente gigantesca, de mano. 300 a 400 juncos. Um Olha tipo essa de porra. embarcação chinesa, Cara, 400 barcos, galera. É muito comandando barco, em mano. torno de 40 mil muito homens. barco, Sim, 40 mil homens. Olha China essa e seus porra. números absurdos. 40 Ela mil! também se É muita casou gente, com mano. um filho adotivo de seu marido, Zheng Bao. Ao subir Toma como ali. capitã, Tá nem Zheng pra nada, velho. criou diversas regras que asseguravam a disciplina de sua frota. Big Mom. Quem se acovardava ou desobedecia suas ordens. Ou seja, os betas eram punidos. Tá certo ela. Tá correta. Beta tem que ser mogado mesmo. A frota de Zheng Yi entrou em conflito contra forças britânicas e portuguesas, além de forças da dinastia Qing, que governava a China na época. Com ela conseguindo controlar praticamente todo o comércio de sal da região, com ela demandando impostos de navios mercantes que Ela era atravessavam braba, hein? as áreas sob seu controle. Foi necessário a união Queria dos eu ser filho britânicos e adotivo, que portugueses isso, com cara. Qing para que sua frota fosse derrotada em 1810. Após isso, Genghis Khan entrou em um acordo com a dinastia que perdoou ela e seus homens pelos seus crimes e fez ela ganhar uma pensão generosa para se aposentar da pirataria. Após isso, Caralho. ela voltou para a sua cidade natal e veio a falecer pacificamente em 1844, com seus 68 anos. Bichinha teve uma maior frota pirata, foi boladona, se aposentou ainda e morreu tranquila. Caralho, viveu bem, mano. Porra. Vida boa. Nós não vai ter essa mamata toda. Rock brasiliano. Porra, esse é brasileiro. O brasiliano é um pirata até que conhecido por aqui, já É verdade. que ele teoricamente foi um pirata brasileiro. Na verdade, Rock brasiliano nasceu em Groningen, na Holanda, em 1630, com o seu nome de nascença exato sendo desconhecido. Rock mesmo brasiliano. alguns acreditando Brabo. que o seu nome era Gerrit Garrison. Ele chegou ao Nordeste brasileiro ainda jovem, acompanhando seus pais, em uma época que a região era controlada pelos holandeses, crescendo no atual estado de Pernambuco. Ele atuou como um corsário do governo holandês na Bahia, atacando navios porra! estrangeiros. Pirata baiano! Atenção! Pirata baiano! Ele tirou o de baiano, Até que mano. os portugueses reconquistaram a região. Ele Depois tirou de disso, baiano, ele mano. se tornou um bucaneiro, um tipo de pirata que atacava principalmente colônias e navios espanhóis, Tá, porra! Caralho. Toma informação. O fã de One Piece vai à loucura. estabelecendo-se em Port Royal, na Jamaica. O que Oda sabemos gênio. sobre sua vida Oda baiano. os escritos do francês Alexandre X. Camelin, que descreveu o rock brasiliano como um homem beberrão e cruel, que torturava seus prisioneiros. Ele costumava atirar em quem se recusasse a beber com ele e queimou vivo 2 agricultores espanhóis que não entregaram seus porcos. Rock brasiliano atuou ao lado de lendas da pirataria, como Henry Avery e François Loloné. Eventualmente, ele foi capturado François. e enviado à Espanha, mas conseguiu escapar e voltou à pirataria. Pô, o cara é bom pra caralho, mano. Tem que ser dito. O cara é bom. O brasiliano aí é dos bons, hein? Gostei do cara. O cara é bom mesmo. O cara foi capturado, voltou, fugiu pra porra toda. Charmoso demais. Contudo, em 1671, ele, seu barco e sua tripulação simplesmente desapareceram, e seu paradeiro até hoje é um mistério. Caralho, cadê o brasiliano, mano? Cadê o nosso mano? Morreu? Camada 3, hein? Heaven's Night, bro. Let's go. Ah, porra. Yoko, ou Wako, é o nome dado a piratas japoneses Nossa, isso aí eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de pirata japonês, tá? atacaram a costa da China e da Coreia entre os Ok. séculos 13 e 17. Inicialmente, o termo referia-se apenas aos piratas japoneses, mas depois passou a incluir grupos mistos e multiétnicos, que também tinham piratas chineses. O termo Yoko pode ser traduzido como piratas anões, uma forma pejorativa usada para se referir aos piratas japoneses. Muitos Caralho, era tudo baixinho, mano. Os caras eram tudo baixinho, pouca aura. desses piratas vinham das ilhas japonesas próximas à península coreana, como Tsushima e Iki, que foram invadidas pelos Piratas de pinto pequeno. Xenofobia aqui não, hein, rapaz?
mongóis no século XIII. Além de atacar a China e a Coreia, os Yonkou também saqueavam áreas do Mar do Sul da China, chegando até mesmo às Filipinas, onde no Cara, os caras eram diabo, hein, mano. século XVI Os fundaram caras, cidades-estados como Aparri, no norte do arquipélago. Lá eles entraram em conflito com as forças espanholas nas batalhas de Cagayam, em 1500. Cara, então os japoneses lutaram com os espanhóis, só que nesse contexto, que loucura. Os Yonkou começaram a desaparecer após o fortalecimento das potências marítimas da China, da Coreia e do próprio Japão, que iniciaram repressões contra esses piratas. Caralho, passaram, mano. Foram passados. Caesar. Esse é o nome Tá, pelo porra. qual ficou conhecido um pirata africano que viveu durante a Era de Ouro da pirataria e se Caesar, por causa do Caesar referiu romano? diretamente ao Barba Negra no convés Caralho, toma ali. do Queen's Anne's Revenge. De fato, existiu um homem africano conhecido como Caesar que serviu ao Barba Negra. E, Maneiro. inclusive, sobreviveu após a morte de seu capitão, sendo Caralho. capturado e julgado em 1718. Mas seu destino é incerto. Então se fudeu de qualquer jeito, né? Algumas fontes afirmam que ele foi executado, enquanto outras dizem que ele foi absolvido e se tornou um escravo. fudeu de qualquer jeito, né? Isso que é foda. Também considerado uma figura lendária, com histórias dizendo que suas origens estão na África Ocidental, onde Pô, mas o cara parece brabíssimo, tá? O cara tem aura, pô. ele era um chefe tribal que foi capturado por comerciantes de escravos. Durante a viagem no navio de seus captores, ele fez amizade com seu capitão, que era o único que lhe dava comida e o ajudou a escapar quando o navio Maneiro. enfrentou um furacão na Flórida. Os dois foram os únicos sobreviventes desse naufrágio. Após isso, começaram a praticar pirataria, se passando por marinheiros naufragados e roubando embarcações que ofereciam ajuda. Queria ser pirata, mano. Acho que eu vou largar tudo e vou pro meio do mar. Tá ligado? Acho que é isso que eu vou fazer. Vou virar pirata. Fiquei com vontade agora. Depois de se Fiquei com vontade de roubar. Mas roubar especificamente no mar. Roubar na terra não pode, não. Roubar em terra pra mim já é demais. Agora, roubar no mar, tô com vontade. Fico com vontade. Fiquei com vontade. tornar pirata, Black Caesar começou a aterrorizar a região das Florida Keys, acumulando tesouros que ele e o capitão enterraram em uma ilha chamada Elliot Keys. Em algum momento, os dois se desentenderam quando o capitão se apossou de uma mulher que Caesar havia capturado em um dos saques. Eles brigaram por essa mulher e Caesar acabou matando o capitão e tomando a mulher para si. Na lenda diz que Black Caesar tinha um harém na ilha, com cerca de 100 mulheres. Ei! Ei! Black Caesar! Putão, hein? Cachorrão, hein? Caralho, haja peru, mané. Que isso, Black Caesar? Tá maluco? Caralho, putífero, como é que funciona essa porra aí, cara? Alfa. Tá, porra, botou o boto para dar e os caralho, mano. A hora mais ego total. E construiu um campo de prisioneiros ali. Tudo isso antes de se juntar à tripulação do Barba Caralho, alfa pra caralho, mané. Botava nas mulheres e batia nos bandidos. Negra. Toda essa origem e atuação nas Florida Keys não são confirmadas historicamente, e sua lenda está ligada a um ex-tripulante do Teach chamado Caesar, sobre o qual pouco se sabe. Caesar? Não pode. Aquele? Caesar. Os primeiros piratas. Opa! Presta atenção. Você fã de One Piece, presta atenção. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porém muitos consideram os povos do mar como um dos exemplos mais antigos. Os povos do mar que fuderam completamente com a civilização minoica, né? E a civilização minoica, né, muito provavelmente era a Atlântida, citada no livro A República de Platão. Então, né, a cidade que sumiu, foi devorada pelo mar, provavelmente era aí a cidade minoica, onde ficava o labirinto do Minotauro. De pirataria. Os povos do mar. Cara, os povos do mar, não se sabe ainda, até onde eu sei, quem são os povos do mar. Algumas culturas citam povos do mar que invadiam os lugares e metiam porrada. Existem algumas ideias ainda do que é um povo do mar, quem que era, de onde que veio, mas não tinha ainda certeza absoluta de onde que vieram a galera, tá ligado?
eram uma confederação de povos de origem incerta que atacaram Aí, tá vendo? as costas Origem de certa. nações do Mediterrâneo, como É Egito, Grécia e por aí o vai. Egito, por volta de 1200 a.C., durante o colapso da Idade do Bronze. É claro que atos de pirataria podem ter ocorrido desde que os barcos foram inventados, e se acredita que o Mediterrâneo foi atormentado por piratas desde os primórdios da história, com povos de forte presença marítima, como os etruscos, frequentemente Os etruscos são perigosíssimos. associados a histórias de piratas. Outro exemplo de pirataria antiga é o almirante grego Dionísio de Foceia, originário da região da Jônia, na atual Turquia. O cara era pirata e ficava de peru pra fora ainda, mano, no navio. Como é que pode, né? Eu queria ser assim. Ele atuou como almirante no século V a.C., durante as guerras persas, comandando a frota jônica na Batalha de Lade, em 494 AC. Apesar de ter uma força capaz, seus homens enfrentavam baixa moral e exaustão, levando muitos a se recusarem a lutar contra os persas. Essa falta de moral resultou em sua derrota na batalha. Dionísio então se retirou para o Chipre e começou a se envolver em atividades piratas, entrando em conflito contra os fenícios e etruscos, tornando-se um dos piratas mais antigos documentados. Inclusive, sua liderança nessa batalha foi registrada pelo historiador Heródoto. Esse Heródoto aí, vou te contar, viu? Ele tira o olho da época. Caralho, toma-lhe essa pantera, que bonita. Mastigando a cobra. Imagina uma pantera agora caindo de boca numa cobra. Ui! Toma-lhe. Musiquinha boa, tá? Libertária. Libertária seria uma hipotética colônia de piratas que, segundo relatos, teria se estabelecido no século XVII na ilha de Madagascar. Caralho, é verdade, eu já ouvi falar disso, que Madagascar é uma ilha pirata, né? Tipo a ilha lá que tem One Piece, mano. A ilha é citada apenas na obra A General History of the Pirates, e muitos historiadores questionam a veracidade da existência dessa colônia pirata. De acordo com a descrição contida nesse livro, Libertária teria sido criada por um pirata conhecido como James Mission, que transformou essa colônia em uma utopia, um espaço onde todos eram livres, independente de origem, raça ou crença. É dito que Libertária era regido por uma democracia direta, permitindo que seus habitantes elaborassem suas próprias leis. Foda pra caralho, tá? Não, ironicamente, muito maneiro essa ideia. Também foi criada uma língua própria para a colônia. O capitão James Mission, supostamente um francês, assumiu a liderança dessa colônia. Idioma. Essa sociedade buscava ser uma alternativa aos regimes autoritários da época, almejando justiça, liberdade e igualdade para Eu moraria em Libertária, se eu pudesse. todos. O lema de Libertária era por Deus e pela liberdade, e sua porra, é quase o lema do Bolsonaro. bandeira era completamente branca. Não há evidências históricas que confirmem a existência de Libertária, sendo considerada por muitos como uma utopia fictícia. Bom, maneiro. Legal, ok. Tá bom. Teuta de Ilíria. E continuando a explorar histórias dos piratas da antiguidade, encontramos Teuta, que foi rainha da tribo de Ardiaei. Ela ascendeu ao trono após a morte de seu marido Agron, em 231 AC. A tribo de Ardiaei era um dos povos que habitavam a região da Ilíria, uma área costeira dos Balcãs, que é banhada pelo mar Adriático. Essa tribo dominava principalmente terras que hoje pertencem à Albânia. Após se tornar rainha de Ardiaei, Teuta deu continuidade à expansão de seus domínios pela Ilíria, e ela se destacou por apoiar a pirataria ilíria no mar Adriático. Durante seu reinado, a pirataria tornou-se um instrumento da política estatal.
E o fogo grego era um perigo. Utilizada para assediar inimigos, financiar o reino através de saques e afirmar domínio sobre o mar A Adriático, diva arrasou, galera. incentivando Foi esses babilônica. piratas a fazerem ataques a quaisquer navios. Aqui temos e que cidades combinar. A costeiras, diva o que mandou ver. expandiu o poder de seu reino. Os comerciantes de várias regiões Mandou bem, a sofreram diva. pesadas perdas, o que aumentou as tensões com a República Romana, que se ressentia. Pirataria era legalizada, então? Depende, né? Tipo assim, que nem aqui o caso. Ela incentivava a pirataria porque ela sabia que isso aí ia foder outras nações e ela ia conseguir negócios melhores e tudo mais. A Inglaterra, né, a coroa britânica, durante os séculos 17 e 18, tinha os corsários, que eram piratas que serviam a coroa britânica, que atacavam barcos espanhóis, por exemplo, para poder prejudicar os espanhóis e tudo mais, que estavam pegando bastante prata, ouro das Américas. Então, depende, né? Mas sim, ela serviu muito Kant. Com a Muito pirataria ilíria. Lembrando que a Muito Península Italiana também é banhada pelo Mar Adriático. Assim, eles usaram como justificativa o suposto assassinato de um embaixador romano por piratas a serviço de Teuta para exigir reparações e o fim da pirataria, pedido que foi negado pela rainha, que alegou que a pirataria era um costume da Ilíria, uma prática adotada pelo povo da região para É, tipo assim, não, porra, pirataria é gíria regional, galera. Calma aí, mano. Porra, tá louco? sobreviver. Essa postura foi vista como um desafio à autoridade. Tá romana, doido, é levando gíria regional Roma essa a porra. declarar a Primeira Guerra Ilíria, da qual saiu Caralho, toma. vitoriosa em 228 AC, fazendo E com ganhou, que hein? Teuta Cara, perdesse. em 228 antes de Cristo, a mina já tava hablando. Mano, galera, o mundo é muito doido, né, mano? Caralho, cara, não é muito bizarro isso, cara? Eu parei pra pensar essa porra, mano. Tipo assim, quando as primeiras pirâmides foram construídas, ainda tinha mamute na Terra, galera. Tem noção dessa porra? Não é uma loucura isso? Quando as primeiras pirâmides começaram a ser construídas, ainda tinha mamute na Terra. Tipo assim, há 3.000 anos atrás, vagabundo já tava caindo na porrada um com o outro, cara. Não é muito doido imaginar que, tipo, a humanidade existe há pelo menos 4, 5 mil anos e a gente é nada em comparação a isso tudo? Grande parte de seus territórios, limitando-se a uma área ao norte da cidade de Lisso, atual Somos porra nenhuma, e galera. sendo obrigada a pagar tributos a Roma. Sob É isso que me essas mata. novas condições, Teuta decidiu abdicar do seu trono em 227 AC, e sua vida Pra vocês terem uma noção, Cleópatra tá mais perto do primeiro iPhone do que da primeira pirâmide. Cleópatra. Ela tá mais perto do primeiro iPhone do que da primeira pirâmide. Não é louco isso? após a abdicação, permanece envolta em mistério, incluindo a data de sua morte. Apesar disso, ela deixou um legado como uma monarca que utilizou a pirataria para conquistar poder político, sendo lembrada como uma mulher que desafiou Roma. Piratas cilícios. Ainda Caralho. explorando a relação de Roma com os piratas, temos os piratas cilícios, que atuaram no Vale do Silício. Mediterrâneo a partir do século II a.C. Esses piratas operavam a partir da Cilícia, uma região no sudeste da atual Turquia. O surgimento dos piratas cilícios está ligado ao enfraquecimento do Império Seleucida e do Egito, que deixou um vácuo de poder no mar Mediterrâneo. Eles Brabo. provocaram grande instabilidade na região, saqueando navios e cidades costeiras. A atividade econômica dos piratas incluía o comércio de escravos, que eram vendidos para a elite romana, que os utilizava Não pode? em plantações na Península Italiana. Os É porque a economia romana era muito baseada em escravos, né? piratas cilícios capturavam muito desses escravos durante seus ataques, tendo como alvo navios mercantes que transportavam trigo egípcio para Roma, capturando as tripulações e as vendendo como escravas, com a ilha de Delos na Grécia tornando-se um importante mercado de escravos. Com o passar das décadas, o poderio desses piratas cresceu e eles se tornaram uma ameaça. Na minha cabeça, os vikings eram piratas também? Não. Os vikings não eram piratas. Eles poderiam ter atitudes de pirataria, mas eles não eram piratas
Porque em grande parte dos saques deles eram em terra firme. Cada vez mais Sacou? significativa para Roma, atacando cidades próximas à capital e forçando a República a tentar reprimir suas ações. A primeira campanha contra os piratas foi promovida pelo político Marco Antônio Crético, pai do Marco Antônio mais conhecido, que se destacou na Guerra Civil Romana e teve um romance com Cleópatra. Esse daí era um putão. Essa campanha ocorreu em 102 AC e conseguiu destruir algumas frotas. Porém, os piratas conseguiram se reorganizar. Outra campanha foi realizada entre 78 e 74 AC, liderada pelo político e general Públio Servilio Pô, imagina teu nome ser Públio. Vácia Isáurico, que também foi cônsul da República. Sua Nome de campanha merda. igualmente destruiu frotas piratas, mas eles continuaram a se manter resistentes. Pô, mas não deve ser meio merda? Tipo assim, imagina só, você é um cara de 3.000 anos antes de Cristo. Você morreu. E aí? Não tem reencarnação, não tem paraíso, não tem porra nenhuma. E aí, o que acontece contigo? Tu vira nada mesmo? Porque o mundo continuou. É nada? Pô, sem gração, né? Tipo assim, tomara que tenha vida após a morte, mano. Porque imagina, a gente morre, mais nada. Chatão, velho. Clientes. Durante esse período, os Porra, piratas cilícios chatão. sequestraram Chatão, ninguém menos que o Júlio César, antes dele ascender como líder de Roma. Chatão, O sequestro ocorreu em 75 AC, enquanto Júlio César viajava para a ilha de Rhodes para estudar oratória, quando ele tinha apenas 25 anos. Os piratas exigiam um resgate de 480 mil sestércios, uma moeda usada na Roma Antiga. Júlio César ficou ofendido com o valor. O cara sequestrou Júlio César e ainda botou um valor pequeno para se resgatar ele. Loucura. Acreditando que ele valia mais do que isso. E ordenou O Júlio César, ô, calma aí. Não. Cobra mais. Na moral? Ô, tá maluco? Cobra mais, porra. Sou eu, Júlio César. Não. Eu não vou aceitar que você me libere por esse valor. Cobra mais dos caras. Pode cobrar. Pode cobrar que eles vão pagar. Caralho. que os piratas aumentassem o resgate para 1.200.000 sestércios. Caralho, irmão. Tá se complicando à toa, mano. Júlio César ainda ofendia os piratas, os chamando de bárbaros analfabetos, e os ameaçava dizendo que quando fosse libertado, ele iria crucificar todos eles, algo que os piratas levaram como uma piada. Mas quando o resgate foi pago e César libertado, ele caçou os piratas com um pequeno exército, os crucificando como ele havia prometido. Caralho, o bichinho era malvado, tá? O fim da pirataria cilícia só Porra! ocorreu na terceira campanha, Júlio César era doideira. promovida pelo Botou na Cleópatra os carai. cônsul romano Pompeu entre 67 e 66 AC, que conseguiu remover permanentemente os piratas cilícios do Mediterrâneo. Ô, mas nessa época aí que era bom, mano. Não tinha celular, não tinha televisão. Você cagava com todo mundo no banheiro público. Tomava banho com os brother. Tá entendendo? Geral lá, malhadão. Você tomando banho com geral ali. Sem lá ele, tá ligado? Lutava pra caralho. Piu, 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 piu. Farmava aura. Porra, época boa. Época boa, né, galera? Hamá ibn Jabir al-Jahami. Caralho, o nome do bichinho, mano. Como é que pode? Inventaram Esse é o Pokémon. nome de um pirata árabe que viveu entre o século 18 e 19 e atuou principalmente no Golfo Pérsico. Hamá ibn Jabir foi descrito por um autor inglês chamado James Silk Buckham como o pirata mais bem-sucedido e mais tolerado que uma vez já infestou algum mar. Hamá Porra. nasceu na região de Grani, atualmente o país Kuwait, e liderava uma tribo árabe local. Inicialmente, ele se envolveu em negócios como a venda de cavalos. Maneiro. Com o dinheiro obtido, adquiriu um barco e começou a navegar pelo Golfo Pérsico. Pô, nessa época aí ser pirata era pica, né? Porra, queria ser pirata, galera. Porra, que merda, cara. Com cerca de 2.000 homens, muitos deles escravos africanos. Ele atacava e saqueava embarcações que navegavam pelo Golfo, tendo como o principal adversário a família Al-Khalifa, que é a família que governa até hoje o país Bahrein. Caralho, os caras
Viveram pra caralho então, né? Os caras é imortal. Hamá formando diversas alianças temporárias com outras famílias reais e potências da península, como os sauditas, os omanitas, que estavam emergindo na época, e até os persas e os britânicos. Os britânicos Os Gorosei aí, ó. reconheciam sua autonomia e influência, tratando-o com diplomacia e concedendo-lhe audiências, apesar de sua reputação. O autor James Silk Buckham teve a oportunidade de ver o pirata pessoalmente, e ele o descreveu como um homem marcado por cicatrizes de ferimentos causados por balas e cortes de sabres. Uma característica notável de Hamá ibn Jabir é que ele foi um dos poucos piratas históricos e o único que eu encontrei que realmente usou um tapa-olho. Ah, porra, esse daí é foda, hein? Aura mais ego totality. Um elemento frequentemente associado Brabíssimo. a piratas na ficção, mas que é raramente observado na história. Hamá começou a usar um tapa-olho após perder um dos seus olhos em uma batalha. O pirata faleceu em outubro de 1826, em um embate naval contra as forças da família Al-Khalifa. Seu navio foi interceptado pelo sheik Ahmed bin Salman Al-Khalifa, que aparentemente era o sobrinho de Hamá, que buscava recuperar bens que ele havia roubado. Durante o confronto, os dois se envolveram em um duelo de espadas, mesmo que Hamá estivesse praticamente cego por conta de cataratas. Quando percebeu que sua morte era iminente, Hamá agarrou seu filho de 8 anos, correu para a cozinha de seu navio e incendiou os barris de pólvora armazenados lá. Based. Se eu vou morrer, meu filho morre junto. Caralho, foda. Provocando a explosão do navio que resultou Brabíssimo. na morte dele, de seu filho e de muitos que lutavam de ambos os lados do combate. Caralho, levou geral com ele, mano. É bichinho ruim, mano. Vou morrer? Vai geral comigo nessa porra. Incluindo membros de sua própria tripulação. Caralho, bichinho bom, bichinho porra. Albert Hicks. Albert W. Hicks foi um criminoso americano nascido em 1820 em Foster, Rhode Island. Ele começou a se envolver no mundo do crime a partir dos 15 anos de idade, com ele em algum momento sendo preso acusado de roubar uma bagagem em uma estação de trem e conseguindo fugir da prisão 2 vezes. Após ser solto em definitivo, Perigoso. segundo o seu próprio relato, se envolveu em assassinatos, motins e roubos, provocando Caralho, revoltas em navios mercantes, além de cometer roubos em terra firme, atuando em campos de ouro na Califórnia, América do Sul e México. Acredita-se que ele tenha matado nesse período centenas de pessoas. Pô, sabe o que poderiam fazer? Poderiam fazer uma série estilo Breaking Bad, tá ligado? Mas com um pirata. Tipo assim, imagina uma série meio Breaking Bad, meio Sopranos, meio Máfia. Só que com um pirata como protagonista, ele ia crescendo no mundo da pirataria. Pô, ia ser foda. Um bagulho realmente picão, tá ligado? Não tipo Piratas dos Caribes, que é um bagulho mais, né, estereotipado, mais, né, bobo. Um bagulho, porra, sério, assim, maneirão, assim. Porra, ia ser foda, mané. Traições, acordos, crimes. Porra, pô, ia ser maneiro, né não? Ia ser irado. Utilizando o dinheiro que conseguia em seus crimes para gastar com mulheres, bebidas e roupas caras. Meu sonho aí, ó, gastar com mulher, bebida e roupa cara. Cara, meu sonho. Ele se estabeleceu em Que é o que eu faço, né, atualmente. Nova York em 1860 aos 40 anos, conseguindo se casar com uma mulher que desconhecia seu passado criminoso e que já tinha um filho de uma relação anterior. Mesmo assim, ele continuou mergulhado no crime para sustentar essa nova família. Nessa época, ele foi contratado para fazer parte da tripulação de um barco à vela chamado A.E. Johnson, que era utilizado no comércio de ostras, o que significava que havia uma quantia significativa de dinheiro a bordo que seria usada. Assassin's Creed 4 é o que tu procura? Ah, mas não quero um jogo, eu quero uma série. Entendeu? Para comprar as ostras. Logo, esse dinheiro chamou a atenção de Albert Hicks, que elaborou um plano para poder roubar esse dinheiro.
Durante a noite, enquanto o barco navegava próximo à ilha de Staten Island, ainda em Nova York, Hicks pegou um machado e assassinou os outros 3 tripulantes do navio, os O cara é bom, hein? irmãos Oliver e Smith Wilkes e o capitão da embarcação, o Ficaram George fudido, mano. H. Bird. Após cometer os assassinatos, ele Porra. saqueou o navio, pegando pertences desses tripulantes e levando os $230 que estavam na cabine, e Porra, decidiu bichinho afundar malvado. a embarcação para eliminar as evidências dos seus crimes. Ele então voltou à terra firme na ilha de Staten e começou a gastar o dinheiro roubado em bares, acreditando que nunca seria pego. Contudo, os destroços do A.E. Johnson Bichinho foram bom. encontrados pela guarda costeira no dia seguinte, que iniciou uma busca pelo responsável pelo naufrágio e pela morte dos tripulantes, interrogando testemunhas que haviam visto Hicks na noite. Tem um jogo da franquia de Yakuza que eu tô louca pra jogar, que é o Majima Pirata. Então, mano, a franquia Yakuza é uma franquia que eu queria muito jogar, sabia, galera? Eu tenho muita curiosidade. Tudo que eu vi dessa franquia é maravilhoso. Anterior, rapidamente chegando na conclusão que ele era o culpado. Com isso, Hicks percebeu que estava sendo procurado através dos jornais e fugiu com sua esposa e o filho dela de Nova York, indo para Providence, em Rhode Island. Mesmo assim, a polícia conseguiu localizá-lo e o prendeu, encontrando entre seus pertences um relógio que pertencia ao capitão George Bird, o ligando diretamente ao crime. Com isso, ele foi condenado e executado por pirataria ainda em 1860, na ilha de Bedloe, em Nova York, que hoje é conhecida como a Ilha da Liberdade, onde está situada a Estátua da Liberdade. Instalada na ilha mais de 20 anos após a execução de Albert Hicks, considerado a última pessoa a ser executada por pirataria nos Estados Unidos. Pô, brabíssimo, não? O cara ser o último a ser executado por pirataria. Você ser a última pessoa de algo. Não é maneiro? Sua execução foi um grande evento, com mais de 10 mil pessoas assistindo. Caralho! Após sua morte, seu corpo Gold Roger? foi roubado, possivelmente para ser vendido a estudantes O cara foi morto numa loja da Havan. de medicina da Universidade de Colômbia. Pô, imagina teu corpo ser roubado e virar material de pesquisa de estudante, mano. Porra. Zulmiro. E para encerrar o iceberg, porra, Zulmiro. retornamos ao Brasil para explorar outro Vamos! Let's go! pirata brasileiro. Toma ali! Rock brasiliano não foi o único a ter laços com o Brasil ao longo Finalmente o mercado se abrindo para latinos e brasileiros, não é mesmo? da história. Há um caso intrigante envolvendo um pirata nascido na cidade de Cork, na Irlanda, enquanto a Irlanda ainda fazia parte da Inglaterra, que se chamava Francis Hodder. Ele era um aristocrata que serviu na Marinha Britânica, mas após assassinar um oficial, viu-se forçado a desertar para escapar da pena de morte, unindo-se a um grupo de piratas e adotando o nome Zulmiro, alegando ser um pirata grego. Sua trajetória como pirata se mentiroso ainda no Atlântico Sul, onde participou do saque da Catedral de Lima, no Peru, em 1820. Junto a outros piratas, Zulmiro teria supostamente enterrado esse tesouro na ilha de Trindade, localizada no litoral do Espírito Santo. Esse tesouro nunca foi encontrado e é considerado por alguns como uma lenda. Após esse episódio, será? Vai ver, alguém encontrou? Ficou quietinho. O Zulmiro foi capturado pelos ingleses sob o comando de um antigo amigo da época da Marinha, conhecido como Keppel. Para filha da puta, o amigo prendeu ele, mano. Olha lá, parece história de cinema, não né? condenar seu velho amigo à morte, ele simulou a fuga de Zulmiro na costa brasileira. Caralho, toma, ele falei mal do cara e o cara ajudou, foi responsa. Sob a condição de que este abandonasse a pirataria e se exilasse no interior do continente. Zulmiro então viajou por 9 dias adentro do território brasileiro até chegar à cidade de Curitiba. Sim, Curitiba, que na época era apenas uma vila com menos... Ô, viado, isso aqui é uma história de cinema, mano. Bizarro. Pô, olha quantas histórias, né, a humanidade tem. De tantas pessoas diferentes que passaram pelo planeta.
Somos todos insignificantes mesmo. 3 mil habitantes. Ao chegar, ele se estabeleceu na vila, mudando seu nome para João Francisco Inglês, com inglês escrito com Z em vez de S. Brabo. Entretanto, ele ficou popularmente conhecido na região como o Velho do Mato, com Caralho, ô do mato! os habitantes locais Qual foi? não tendo ideia do seu passado como pirata. Ele se casou com uma ex-escrava e teve 4 filhos. Essa foto mostra o seu neto no início do século XX. Vindo a falecer em 1889 aos 91 anos. Por muito tempo, Viveu até 91, a história Bora fazer um filme disso, ao invés de um filme de política, só que sem política, sem pautas, sem esquerdismo. de que um pirata viveu em Curitiba Ou dá pra fazer umas histórias maneiras mesmo, hein, com isso aí? Um filminho brasileiro sobre esse pirata? Brabo, não? foi tratada como Mas o cinema brasileiro, né, galera? Só faz filme de favela, não é mesmo? Esses filmes esquerdistas, não é mesmo? uma lenda. No entanto, em Ditadura. 2018, um estudo realizado pelo arqueólogo Marcos Juliano Toma! Offenbach comprovou a existência de Francis Hodder, ou Zumiro, desvendando toda essa narrativa que eu acabei Curitiba, de Paraná, compartilhar. toma. E pelo visto, Porra. existem hoje descendentes de Zumiro, que Nossa, residem maneiro. no município de Campo Mourão, no Paraná. Aí você que tá vendo esse vídeo é de Campo Mourão e descobre que tu é parente desse pirata. Puta que pariu, pensou? Já pensou? Que loucura? Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg dos piratas. Bom iceberg, Espero hein? que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei, mano. Não se esqueçam de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês Eu adorei, no adorei. próximo vídeo. Até mais. Ótimo vídeo, velho. Cara, adorei o vídeo. Comenta aí quais outros icebergs do Semideus deveria ver. Eu sei que ele tem vários icebergs, né? Então comenta aí. Vou adorar a sugestão de vocês. E é isso, mano. Bom vídeo, hein? Comenta aí o que você achou e tudo mais. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu adorei, adorei e adorei. Muito bom!